Estamos aqui no Largo da Oliveira nesta manhã para conversar com Luís Almeida. É um cantautor vimaranense, escritor agora também, acabou de lançar o seu primeiro livro, chama-se Na Oliveira Cresci, no Castelo Fiz Recreio. Uma figura incontornável da cultura vimaranense, com quem vamos conversar acerca deste seu primeiro livro, porque surge, de que trata este livro e projetos futuros de Luís Almeida. Será esta a base da conversa que teremos nesta manhã. Olá Luís, obrigado por teres aceito o convite para esta conversa. E a pergunta que se coloca é porquê esse título, Na Oliveira Cresci, no Castelo Fiz Recreio? Isso leva-te a uma viagem? Leva-me à viagem da minha vida e leva-me também principalmente às raízes familiares maternas, porque a minha família, o parte da minha família materna vive dentro do Burgo, intramuros, e é uma família extensa, saída principalmente onde é hoje o patronato, e depois dividiu-se em algumas ruas aqui do centro de Guimarães. Um livro que nasce de um desafio da minha própria mãe, de um desafio de uma amiga que é Emília Ribeiro, que está intimamente ligada ao teatro e à Associação Os Musiquê, em que, a partir de umas poesias soltas, o desafio foi tomando um certo volume, isto a partir de maio deste ano. Depois o processo foi um pouco compulsivo e essa compulsão deu num livro com praticamente 818 quadras, até um número bonito, que é uma capicua, dizem que dá sorte. E nasce de uma certa desordem de estruturação poética inicial, não tinha uma ordem. Depois, a partir dos conselhos da Emília e do Miguel Bastos, que é um amigo extraordinário, que me orientou no sentido da parte estética das quadras, ter uma certa ordem, um certo número de sílabas, que fossem principalmente uma espécie de poesia cantada, e como ele diz no prefácio, Miguel muito Bastos, bem. ele diz isso mesmo no prefácio. Sim. É um livro que se canta. É um livro que se canta, tem uma música integral no livro que é dedicada à cantarinha dos namorados, e tem um mote para outras músicas. Uma delas já surgiu, que está a partir da página 127 deste mesmo livro, que diz: Sangue Alter de Guimarães, vou a pé à Fonte Santa, no meu cesto levo pães, um amor e uma manta. Já propositado para que fosse um mote para uma música que ficou completa, felizmente, há 2 semanas atrás. E, portanto, nesta parte da musicalidade, ele tem o livro, um lançamento para um bom punhado de músicas ao estilo popular, ao estilo de quadras, 7 sílabas cada verso. 7 podem ser 8, como 6, como dizia o Miguel Bastos. Se às vezes forem 8 sílabas ou 6, não tem importância. O que interessa é que a musicalidade tenha um certo seguimento. E é um livro que trata, por tu, as pessoas que vivem ou que viveram aqui no Centro Histórico de Guimarães. Portanto, é também uma espécie de recordação que ficará para o futuro de quem habita ou quem habitou este espaço tão importante para Guimarães. Sim, no fundo, eu a partir de determinado momento, por sugestão da Emília, para que não fosse um livro com quadras soltas, com uma certa desordem, eu percebi que o tinha, para ele tomar um certo corpo, ele tinha que ser estruturado em temas, para existir um fio condutor, não é? E esse fio condutor nasce na subdivisão em capítulos do próprio livro, mesmo sendo todo ele em quadras, e então dividi primeiro a família, em que consigo estruturar a família da parte dos Silvas e dos Lima Pereiras, de qual faz parte esse tal meu ramo familiar materno, até aos primos em segundo grau. São as primeiras 30 páginas do livro. Depois vem um livro dentro do livro. Isso já é, essa primeira parte será um pouco familiar. O livro dentro do livro
tem a ver com os locais e os lugares e as pessoas, não é? Que é uma espécie de percurso a pé por toda a cidade intramuros e as ruas adjacentes exteriores a esse intramuros, não é? Porque é sempre muito difícil fazer as fronteiras e os limites, e eu resolvi colocar, por exemplo, dentro da muralha e o fora da muralha, por exemplo, descer a muralha pela parte esquerda, o próprio Toural, a Alameda de São Damaso, a Rua de Santo António, o Campo São Mamede lá em cima no Castelo, fazerem também parte desses limites, dessas recordações de infância e das memórias que referiste muito bem, porque para a própria escolha do livro foi feita a Oliveira, e tentar explicar sucintamente o porquê. A Oliveira, porque como gênese da própria origem de Guimarães, que é a cidade que dá origem a um país, e aproveitando então a raiz da própria Oliveira, que é a raiz de tudo, a raiz de um país, a raiz de uma cidade, as raízes particulares nossas, familiares, as nossas raízes de amigos, as nossas raízes dos conhecimentos que vamos tendo, e que isso na sua complexidade e integralidade fazem a própria árvore na sua plenitude. E portanto foi por isso a escolha desta árvore, que agora é património público, cultural, que é a árvore de Oliveira, que está nos claustros do Museu Alberto Sampaio. E portanto, dessas raízes familiares, dos conhecimentos, dos amigos, dos contactos, do merceeiro, do padeiro, do café, do pequeno comerciante, que no fundo também fazem, que é uma homenagem a eles, a toda esta gente, o máximo de nomes que eu conseguisse colocar no livro, porque eles também fazem parte da história de uma cidade e da história de um país, e na sua esmagadora maioria ficam no anonimato. Normalmente a história ficam aquelas figuras centrais e o resto é esquecido, o nome fica esquecido no tempo ou nunca será lembrado. Não é? Lógico que se tivéssemos que colocar num compêndio toda a história que envolvesse todos os nomes das cidades e dos cidadãos, não existiam espaços nas estantes das bibliotecas deste mundo para ocupar, mas pelo menos é uma singela homenagem ao povo, ao anónimo, que também contribui com o seu trabalho, com a sua economia, com o seu movimento económico, social, cultural, para o engrandecimento tanto das cidades como dos países, não é? E é essa homenagem que está reportada no livro por uma família, os Silvas, e uma pessoa que sou eu, não é uma homenagem a mim, longe de pensar isso, mas que dos contactos que teve ao longo destas décadas e das memórias da minha mãe, e algumas memórias coletivas e até pequenos pormenores que o próprio Miguel Bastos me ajudou e que estão aqui no livro, que fizessem essa homenagem total a todos os vimaranenses, nascidos cá e não nascidos, porque há vimaranenses que não nasceram cá. O Luís vem também de uma família de artistas. Era importante para si continuar este legado, deixar esta homenagem, deixar o seu trabalho e algumas recordações até da família num livro? Sim, há aqui algumas recordações nesse sentido, e principalmente pela via paterna. E digo isto porque o meu pai esteve intimamente ligado ao Círculo de Arte e Recreio, pela parte dos ritmo louco e pela parte do teatro, e claro que eu apanho este bichinho das artes que me transformou a vida e faz parte da minha orientação profissional, não é? Sou animador sociocultural, nunca me auto-intitulei de artista e também de escritor, porque não o sou, prefiro o nome de autor. Não é? Prefiro o nome de autor, porque para ser escritor é preciso um certo trajeto e uma certa estaleca que eu humildemente não tenho, mas autor aceito integralmente. Não é? Mas é alguém que anda na cultura vimaranense, entranhado na cultura, há muitos anos. Sim, já há muitos anos. Nesta altura estou ligado a uma associação chamada ADCL, Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, sediada em Santo Turcato, também tem aqui em Guimarães outras valências, e nesse aspecto sou animador sociocultural. E é sempre esta ligação com programas de desenvolvimento e animação com idosos,
principalmente, também com crianças, mas principalmente com idosos, ligados a projetos de teatro e a projetos musicais e a projetos também de integração social. E é um tipo de atividade que encaixa em mim perfeitamente, porque damos e recebemos em troca também a mesma dose. É um trabalho extraordinário, que nos engrandece muito. No trabalho do Luís nota-se uma espécie de resistência à dita modernidade, portanto, uma resistência na manutenção das raízes culturais Sim. deste povo, não é? Dos vimaranenses. É um trabalho que vais continuar a fazer? Vou continuar a fazer, porque acho que deixamos de ser um povo e termos uma identidade se deixamos as nossas raízes. Eu não sou contra, obviamente, a modernidade e a contemporaneidade, os meios de comunicação social e outro tipo de situações fazem muito bem que as culturas se cruzem. A mim faz-me confusão que se faça uma coisa que às vezes me dá a sensação de existir, que é uma espécie de normalização de hábitos e imposições de espécie de normas culturais e estéticas. Eu isso sou integralmente contra. A modernidade existe, mas também nós temos uma identidade e sou mais defensor em que consigamos fundir essa modernidade com aspectos da nossa identidade. É mais bonito, porque temos raízes de identidade cultural fortes e bonitas, desde os trajes, desde uma certa musicalidade, oralidade, e isso não se deve perder. Não é? Acho que é preferível apostarmos neste campo e temos a nossa identidade do que querer aceitar uma estética que é muito padronizada e que caminhamos pelo mundo em que tudo será igual e não exista esta diferenciação da humanidade, que é uma das coisas mais espantosas que a própria humanidade tem. E aqui em Guimarães gostava de, em concreto, ver essas raízes mais valorizadas, essa cultura popular mais valorizada na cidade, no seu território? Sim, acho que já vi o panorama mais desfavorecido em relação a isso. Penso que mesmo as novas gerações, e encontro isso em alguns locais, começam a ter uma sensibilidade diferente na aceitação dos seus tons, na aceitação das suas cores, e isso, na minha opinião, torna o futuro mais promissor nesse assentar e sedimentar as nossas raízes. Acho que sim. E quanto ao futuro, já soube, porque há pouco me disseste que há um novo livro já a ser trabalhado que vem no seguimento deste primeiro. Sim. Existem uma série de projetos e ligo-os integralmente neste processo mais solitário, porque uma coisa é trabalhar em conjunto, outra é os livros têm um processo solitário, e outra situação é a própria criação de música, em que tenho tentado a edição de EPs, como foi este ano o meu Linho Bem, com 4 músicas ligadas ao linho, e que também será mostrada parte do trabalho na apresentação do próprio livro, que é esta sexta-feira, aqui no pequeno auditório que tem o patronato, a Colegiada de Guimarães, e uma série de trabalhos musicais em fila, e há um trabalho em fila que tem a ver com a edição do segundo livro com mais calma. Este foi um bocado mais pressão, tendo a sua linguagem popular, propositada, e que me orgulha bastante, ter o Saltei nos Tanques Vazios, que é dedicado à zona de Couros. Portanto, este é a zona da Oliveira, por causa das minhas raízes maternas. O Saltei nos Tanques Vazios já está a crescer, mais lento, vai ser uma linguagem diferente, na mesma com o mesmo formato popular de quadra, mas a linguagem já um pouco diferente, também para tornar o processo de 2 livros não iguais nesse sentido, e tem a ver com as raízes paternas, porque o lado do meu pai, e eu cresci praticamente em Couros, onde é a atual pousada da juventude, onde estava sediada a minha família
paterna e, portanto, conheço muito bem aqueles tanques, não é? Tive lá uma oficina de restauro há uns anos, na Ilha do Sabão, comi muitos pregos, julgo que também tu, Eliseu, no nosso amigo Júlio, não é? E é uma zona que também nos reporta a boas memórias e não só boas memórias, como ansiamos todos que possa ser uma zona em que se façam coisas bonitas a nível cultural e não só. A zona de Couros é única. Tenho aqui neste próprio livro, há uma parte propositada em que se passa uma série de 15 a 16 quadras em que estão a relatar praticamente a vida das pessoas tal como eu me lembro, alguns aspectos dessa vida. E isso tem um propósito porque ao longo das décadas, a partir de meados dos anos 90, os centros históricos começaram a perder habitantes, não é? E realmente acho que as cidades e esses locais também vivem por causa das pessoas viverem nesses... E está-se a perder um pouco o sentido de comunidade. Exatamente. Intramuros. Intramuros, não é? Eu tenho memória de belas festas que se faziam aqui na Oliveira, principalmente ali na altura de São Pedro, as cascatinhas, os paus de sebo, longe de muita gente imaginar que na Praça de Santiago era colocado um pau de sebo. Eu, miúdo, tenho memória dessas festas, desse sentido de comunidade incrível, que se foi perdendo, não é? Foi-se perdendo por variadas razões. As pessoas foram deixando os centros históricos, não é? E é pena que assim seja, porque os locais acho que vivem particularmente das pessoas, não é? As pedras são muito bonitas, eu gosto muito desta cidade feita de granito, madeira e ferro nas varandas, mas as pessoas são a base da vida dos locais, não é? E que outros projetos é que tens para o futuro próximo? Para o futuro, será sempre dentro destas duas áreas, não é? Conforme disse, em questão livresca, não tenho grandes projetos, tenho em fila realmente este saltei nos tanques vazios, e depois há outra ideia que é uma espécie de homenagem minha, em jeito também de quadro, e faz todo sentido, ao Vale de Santo Turcato, que é o local onde eu trabalho afincadamente com a ADCL, e um trabalho que faça alusão às vivências mais rurais. Estas são mais citadinas, não é? Mais citadinas, reportam mais uma vivência de comerciante. Saltei nos tanques vazios, mais uma vivência industrial, de uma indústria que se foi perdendo, a indústria dos cortumes, e outro que terá um título aproximado entre Eiras e Alpendres, que será mais rural, falando dos aspectos rurais dentro de Santo Turcato, Atães, Rendufe, Aldão, Celho, Gominhães, Arosa, Gonça, Castelões. São essas freguesias que eu trabalho muito de perto e fazem parte do Vale de Santo Turcato, que nos reportam a esse imaginário coletivo das desfolhadas, das vindimas e de outras coisas boas que já me começam a doer a barriga só de falar nelas, Eliseu. E agora, para terminarmos esta nossa conversa, se eu te pedisse para leres um pouco deste Na Oliveira Cresci, no Castelo... Sim, podia, acho que... apanhado um pouco de surpresa, mas consigo, por exemplo... Conheço poucas pessoas que improvisem também. Sim, exatamente. Também, às vezes somos obrigados a improvisar, sim senhor. Por exemplo, a música completa, já agora na questão que o Miguel Bastos fala da musicalidade do próprio livro, e eu vou à página 136, 137, e temos uma fotografia de uma cantarinha, que foi comprada ali na loja da oficina. Levei-a para o castelo, apanhei uma luz lateral, tirei a fotografia e ao lado está então a parte do item do amor, que isto é dedicado à minha companheira, à Paula, foi inspirado nela, é como se eu fosse o oleiro da própria cantarinha,
e me inspirasse na própria Paula para fazer o desenho da cantarinha. Então será qualquer coisa deste estilo. Na roda moldei o barro e com o pé na madeira molhei a massa por cima, cantarinha, serás inteira. As minhas mãos a moldar e eu a pensar em ti. A silhueta apareceu, o teu corpo está aqui. O forno arde de amor, calor que sai do teu peito. No sítio da cruz de pedra, o fogo cose com jeito. Um dia vai para a fonte, será enchida aos bocados, formosa como mulher, cantarinha dos namorados. Colei pedaços de mica para ser um grande tesouro, ficou coberta de prata e lá dentro vai o ouro. A asa como o teu braço, um pássaro pousa nu, é linda como os teus olhos, está brilhante como tu. O fogo arde de amor, calor que sai do teu peito, no sítio da cruz de pedra, o fogo cose com jeito. Um dia vai para a fonte, será enchida aos bocados, formosa como mulher, cantarinha dos namorados. Formosa como mulher, cantarinha dos namorados. Muito obrigado, Luís, por este tempo que despendeste para esta nossa conversa, e assim ficamos a conhecer este primeiro de vários livros que estão já na forja relacionados com a história de Guimarães, a história de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Eliseu.